ouvir a sua palavra. Pai, fala conosco. Queremos ir a terra, da carne, do sangue, mas tu enviado, direcionado pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nesta manhã através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tiago 1, versículo 19. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. É tanto, né? É tanto que Deus ele deu o quê? Dos ouvidos, o quê? Uma boca, né? Porque nós temos que ser tardio, o quê? Para falar, e tardio, o quê? Para se irar. Quer dizer, nós temos que estar prontos para o quê? Ouvir mais e falar o quê? Falar menos. Porque, versículo 20, porque a ira do homem não produz o quê? A justiça de quem? A justiça de Deus. Né? Então, independente se a pessoa tiver ira ou não produz a justiça de Deus, né? Porque vai ter momentos, circunstâncias que nós vamos se irar, né? Porque somos ser humano, mas Deus já vai, através disso, Deus faz o quê? Não faz justiça. Versículo 21, portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. Igreja, a palavra de Deus, ela, o único propósito dela é o quê? É salvar a nossa o quê? A nossa alma. Existe, né, vários, observe a Bíblia, existem vários evangelhos, vários ensinamentos, mas só se resume em a salvação da nossa o quê? Da nossa alma. Nós temos que o quê? Que ouvir e colocar em prática aquilo que a palavra fala, como também o momento do Espírito Santo, ele nos ensina, nos instrui no momento o quê? Da mensagem, da pregação. Tudo que nós ouvimos, aquilo que o Espírito ele direciona, não é isso? Nós temos que colocar o quê? Em prática. Versículo 21, portanto, o que despojamos, tirando o que? De toda impureza e acúmulo, o que? De maldade. Igreja, se a pessoa não se despojar, se a pessoa não tirar a impureza, se a pessoa não tirar o acúmulo de maldade, jamais o que? A palavra vai ser o que? Vai ser implantada. E jamais a pessoa vai o quê? Ela vai poder obter o quê? Obter a sal, mas não vai a palavra, ela não vai fazer nem sujeito efeito na vida o quê? Dessa pessoa, a qualquer dentro dela, ela não tira a impureza e não tira o quê? O acúmulo de maldade. Ó, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? Salvar a vossa alma. Então a palavra de Deus tem o quê? Ela tem o poder de salvar o quê? A nossa alma. Então a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. A palavra de Deus, ela nos dá vida, ela o que? Nos ensina. A palavra de Deus, ela nos exorta, nos repreende. A palavra de Deus nos disciplina para quê? Para que nós possamos herdar o que? A salvação. Saber que não é fácil, né? Ser salvo não é dizer eu quero ser salvo, não. Tem que ter renúncia, sacrifício. Deus do quê? Tem que olhar para nós, se agradar de nós. Deus olhar para mim e para você e dizer, mas espera, o mundo já é do maligno. Este mundo, o pecado já tem se multiplicar a iniquidade deste mundo, mas é mesmo o mundo em pecado, o que? Tenta renunciar, sacrifica a própria vontade, a própria carne, diz não, quer dizer, o que é isso? Estamos se agradando de Deus. Deus está indo para nós. Pecado nós temos, vamos pecar. Vamos pecar com os olhos, pensamento, atitude, comportamento, mas Deus vai para nós. Pecou, mas alguém pediu perdão.
pegou, se arrependeu. Pegou o quê? Mas o quê? Se arrependeu e quem não voltou atrás, se arrependeu de fato e verdade. Não é muito que a pessoa pega e pede perdão hoje, e hoje amanhã eu falo a mesma coisa. Não, isso nunca foi pecado, ou isso nunca foi arrependimento. Foi o quê? Remorso. A diferença de arrependimento, o quê? Remorso. O lado da cruz foi o quê? Ele se arrependeu, foi salvo. Porque ele se arrependeu, né? Se arrependeu de tudo que ele fez, então ele ali arriscou e deu certo. Já o Judas, o quê? O Judas, ele foi tomado por remorso, que depois que ele foi lá devolver as moedas, eu traí o que? Sangue inocente. Eu traí o quê? Eu traí o inocente por 30 moedas, e outra 30 moedas naquela época era dinheiro. Quer dizer, mais Judas o quê? Ele fez o quê? Ele foi tomado por remorso e tirou a própria vida. Então quer dizer, a diferença de arrependimento do que? Remorso. Remorso. A pessoa, no nome da palavra, a pessoa até se arrepende. Remorso, mas depois ela ia sair, a pessoa ela volta a fazer tudo de novo. Então o que é isso? Remorso. Então a palavra ela nos instrui para que nós o quê? Se arrepender daquilo que não agrada o quê? A Deus. Porque ela é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando o quê? A vós mesmo. Então é para se tornar o quê? Praticante e não ouvinte. Porque ouvir, qualquer um ouve. Ouvidos, todo mundo quê? Tem, né? Ouve, mas poucos se tornam o quê? Se tornam praticantes. É ouvir a palavra e eu estou na prática no meu dia a dia, na minha vida, na minha casa, com a minha família, quer dizer, na sociedade, no bairro, na rua, na cidade. Aonde eu for, eu tenho que ser praticante da palavra de quem? De Deus. E não somente ouvir, não ouvir, mas a coisa mais fácil é ouvir, o difícil é o quê? É praticar. Aí a pessoa é repreendida, exortada, e a pessoa se rebela. Não vou fazer aquilo. Alguns até chegam a pensar que é o homem que está dando ordem, que é o homem que está falando, que é o homem que não quer. Na verdade, nenhum homem manda nós, não. Mas uma coisa, se a pessoa de fato conheceu Jesus, se de fato ela se arrependeu, ela sabe. Eu posso ter certa idade, mas eu não mando em mim. Eu tenho um que manda em mim, é o meu Deus. Quem manda em mim é quem? É Deus. Eu não mando em mim. Eu posso ter tanta idade, eu posso ter filho de maior, já posso ter neto, eu posso ter bisneto, eu posso ter tataraneto, mas uma coisa, independente da minha idade, quem manda em mim é quem? É o meu Pai, é o meu Criador. Se me exortar, se me repreender, me corrigir, se me disciplinar, eu vou o quê? Ser humilde para o quê? Para ouvir e o quê? E obedecer. Porque a palavra nós temos que receber com o quê? Com mansidão. Aí tem pessoas que de repente, né, se rebela porque é disciplinada, é exortada, aí de repente sai com não gostou daquela palavra, mas a palavra nós temos que receber com o quê? Com mansidão. A palavra tem poder para salvar a nossa alma. Quer dizer, quem quiser que isso se cumpra na vida dela, o quê? É somente praticar, não somente ouvir. Na verdade, uma pessoa que ouve e não pratica só está perdendo tempo. A pessoa está nadando para molhar onde? Na beira da praia. Mas uma pessoa que de fato ela quer que a alma dela seja salva, ela vai praticar a palavra. Ela vai o quê? Ela vai obedecer. Ela vai se tornar alguém praticante daquilo que ela ouve, que é para o seu próprio bem. Então eu até ouvi, mas eu não vou tornar praticante não. Eu não vou praticar não. Só vou praticar o que eu quero. Só vou fazer o que eu quero, mesmo que eu ouvi, mesmo que a pessoa diga, não, mas quem falou foi Deus, o Espírito Santo usou, mas eu não vou obedecer. O que é isso? Pessoa rebelde. E sabemos, né, que no meio
do cristianismo, do evangelho, existe tanto as ovelhas como bodes. Existem pessoas que obedecem, mas pessoas também que o quê? Que desobedecem. Então, mas vai haver o quê? Vai haver separação entre o quê? Ovelhas e bodes. Você vê que ovelha é mansa, é humilde. Ovelha ela não agride. Não, agora o bode, né? Quer acabar assim, quer meter a cabeça na pessoa mesmo, a pessoa limitando ele não água, o miserável que quer agredir, que está cuidando dele. Mas a ovelha não, o quê? A ovelha é humilde. O pastor chama e outra, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aonde nós chegar em um lugar que tem ovelha e nós chamar, elas não vão nem sair com essa nossa voz. Agora, se o pastor chamar, fazer um sinal, o quê? Elas vêm. Está igreja? Então a ovelha de Jesus conhece que a sua voz, conhece a voz do seu pastor. Quem é ovelha de Jesus conhece que é a sua voz. Não conheço a voz do meu pastor, o Senhor e Salvador, o quê? Jesus Cristo. Abre lá em Jeremias. Jeremias 29, 8 fala assim, igreja, Jeremias 29, 8 fala assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não nos engane, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deles ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não que os enviei, diz quem? O Senhor. Igreja, Deus que manda nós não se enganar, porque nós estamos em geração que qualquer um está o quê? Profetizando. Qualquer um está se titulando como profeta, homem de Deus, enviado por Deus. Agora, é como a gente acabou de ouvir, a palavra de Deus é para nós praticar a palavra. Não é a gente ficar atrás de pessoa que está adivinhando, sonhando. Hoje em dia virou algo tão normal, tão fácil alguém dizer, não, eu vi, eu sonhei, Deus está falando, Deus está revelando. Não. Aí Deus nem falou, nem revelou, e a pessoa diz, e a pessoa acaba acreditando. Eu sou profeta, eu sou de Deus, quer dizer, mas diz, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o quê? O Deus de Israel, não vos engane, os vossos profetas que estão no meio de quem? De vós, e nem os vossos adivinhos, nem desolvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não que os enviei, diz quem diz o Senhor. Alguém diz, eu sou enviado. Mentira, que Deus nem enviou. Então, nós estamos em geração que as pessoas estão acreditando qualquer coisa. As pessoas estão ali adivinhando, estão sonhando e dizem, é de Deus, mas Deus nem enviou. Então, igreja, essa situação já é do passado. Não é de agora, não. Então Deus sempre o quê? Deus sempre revelou, Deus sempre falou. Então o que nós temos que fazer é ouvir a palavra e praticar. Não é ficar atrás de adivinho, não. Não é atrás de que alguém sonhou, né? Tem pessoas que gostam de um lugar que revela tudo para ela. Revela onde que nasceu, o CPF, o RG dela. Quer dizer, mas a gente nunca vai ver um lugar que aqui revela, mas aqui revela o oculto, escondido, aqui revela o pecado, aqui revela o adultério, aqui revela a prostituição. Se você está vivendo um erro, aqui vai ser revelado no meio de todo mundo. Aí, essa é a revelação de quem quer. Mas as pessoas só querem revelação que venha agradar o quê? A si mesmo. Né? A pessoa que ouvir a profecia, o sonho que Deus vai fazer, né? Que vai fazer o reboliço, que vai acontecer isso, aquilo, e outro, esse tipo de profeta que atrai pessoas.
É esse tipo de gente que as pessoas gostam, e o apóstolo Paulo já diz até isso, que o quê? Que as pessoas iriam o quê? Ia rejeitar a verdade por ser do ouvido. Então, se existe uma igreja, se de repente existe alguém em rede social que repreende, que exorta, disciplina, você pode ter certeza que vai ter boa curtida, bom comentário, poucas pessoas vão compartilhar. Mas quando alguém que agrada todo tipo de gente, pessoa, misericórdia, todo mundo compartilhando, falando. E o quê? E Deus fala que não podemos se enganar. Igreja, não podemos consumir qualquer tipo de alimento, de palavra. Alguns diz que é de Deus e não é de Deus. Então, se não for de Deus, é de quem? Se não for o Espírito de Deus, é o Espírito de quem? Se não for de Deus, não presta. O que vem de Deus é bom, e o que não vem, temos que fazer o quê? Jogar fora, lançar fora. Então não podemos consumir qualquer coisa, qualquer alimento, qualquer palavra, não podemos receber qualquer profecia, não podemos acreditar em qualquer sonho, não. Então, essa situação é do tempo passado, não é de agora não. Agora essa geração, né, é a geração que está sendo mais o quê? Mais enganada. Porque qualquer um se titula profeta. Qualquer um, aí de repente tem um milagre, tem uma coisa, pronto. Aí as pessoas vão, partem para cima com tudo. Deus, coloca lá em cima. Mas na verdade o quê? Deus o quê? Deus, ele não enviou, e ele o quê? E ele, a pessoa profetiza no nome dele, que ele não enviou. Então, igreja, não tem ditado? Nem todos que estão em Israel o quê? É israelita. Nem todos que profetizam é porque Deus está falando. Profetiza ali por si próprio, e a pessoa, ela usa a fé dela, acontece algo, pronto, bota um homem lá em cima. Não. Igreja, a Bíblia, ela assim, fechada é um livro, mas aberto que é a boca de Deus. Mas as pessoas têm preguiça, sabia? De o quê? De ler a palavra de Deus. Prefere muito mais fácil ficar vendo alguém falando. Porque quando o homem fala, quando é segundo a sua carne, não é isso? O que a pessoa vai ouvir é para agradar a si próprio. Então, quando a pessoa tem medo de abrir a Bíblia, que vai que eu abro a Bíblia e Deus fala comigo, vai que eu abro, Deus fala comigo, então é melhor eu ouvir, o tal profeta que vai profetizar. Mas o quê? Profetizar segundo quem? Segundo a ele, não segundo a Deus. Agora, se existir um profeta, né, como João Batista, que repreende e exorta, é impossível essa pessoa ser o quê? Ser conhecida. Essa pessoa vai ficar desconhecida o tempo todo. Mas, como no passado também existiam falsos profetas que sonhavam, profetizavam, que tinha adivinha. Aquela menina lá que o apóstolo Paulo repreendeu ela, que está com o espírito adivinhador, que adivinhava tudo. Quer dizer, a menina era usada ali pelo mal, dava ali lucro aos seus senhores. E o apóstolo Paulo disse: eu te repreendo em nome de Jesus, e o Espírito Santo daquela menina. Da igreja, hoje em dia é diferente. Nós não podemos consumir qualquer coisa. A verdade é que igreja, já passou esse tempo de nós querer ouvir palavra, que Deus vai fazer, que não vai receber, não. A única palavra que nós temos que tomar posse e receber é o quê? É a palavra que nos aproxima de Deus para nós dar o quê? Dar a salvação da nossa alma. Bem material, ninguém leva nada. Não adianta ser profecia, você vai ganhar uma mansão, um carro, Deus vai te honrar, vai prosperar, você vai sair do vale, do deserto. Não, isso é coisa fiada. A única palavra que nós temos que acreditar o quê? É a palavra que vai salvar a nossa
Então, igreja, infelizmente, essa geração. Você sabia que tem gente que a internet é bom, mas também faz mal. Tem gente que está tão viciada em assistir que ela por si própria ela já tem direito de não mais congregar. Porque a pessoa, por ela assistir algo ali, ela já se completa. Não. A Bíblia manda o quê? Manda congregar. Manda o quê? Se ajuntar. Nós somos um corpo. É como que eu sou um corpo e eu não estou junto do corpo. Nós somos um corpo, nós somos membros do meu corpo. Jesus é a cabeça, Cristo é a cabeça da igreja. É como que eu sou um corpo. Não tem como minha mão ficar fora, não. A pessoa, eu vi isso hoje de manhã, minha mão falasse, rapaz, eu estou com frio, eu vou ficar no cobertor, vá sem mim. A pessoa, não. A pessoa, minha perna diz, rapaz, eu estou com preguiça, eu não vou não, vá só, eu vou ficar quieto, vá você só sem mim, não. Então o corpo é completo, assim somos nós somos unidos do meu corpo. Da igreja, não quer? Não podemos se enganar com os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deles ouvidos, aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente os profetizam, eles em meu nome, eu nos enviei, quem diz o Senhor. Da igreja, não podemos nem dar ouvido, sabe? Não podemos nem dar ouvido. Deus estava falando, eu sonhei essa noite, eu sonhei que você que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, eu sonhei que este mês Deus vai fazer isso, vai tirar da humilhação. Não, nem deu ouvido, mas deu ouvido àquele que diz, você que está me ouvindo, me escutando, me acompanhando, se arrependa, peça perdão a Deus, volte para Deus, volte para o primeiro amor, porque o quê? Porque a última trombeta vai soar a qualquer momento. A qualquer momento Jesus vai aparecer na nuvem para buscar a tua igreja. E que você faça parte da igreja de quem? De Cristo. Agora ouvi, né? Eu profetizo, eu determino, eu vi, essa noite eu sonhei, Deus falou, é pura mentira, coisa do homem, a qual dá o quê? Dá muito certo. Eu falo, pastor, será que isso é de Deus? É. Eu escuto sempre assim, a mensagem, eu chego e escuto assim, alguém botando, aí eu só penso para mim, será que isso é de Deus? Porque assim, falsos profetas, quer dizer, eles enganam falsos cristãos. Porque quem fala com isso Jesus, a pessoa só ouvir coisa que fala de Cristo. Aí depois alguém falando, uma hora de relógio, aí fala de tanta coisa, mas não fala de arrependimento, não fala de salvação, não repreende, que Deus vai dar, Deus vai dar, só palavra positiva, palavra para poder levantar a pessoa, mas não repreende, não exalta. Então isso não é o quê? Não é nada de Deus. Não é, esqueça nada de Deus. Que Deus fica uma hora falando, uma hora de relógio. Aí não fala nada de arrependimento. Observe isso. Chega e vê alguém, pode ser onde for, né? Acompanhe e vê se você vai repreender, se vai exortar. Não vai. Uma hora de exemplo, Deus vai orar, Deus vai abençoar. Aí usa a Bíblia, a palavra de Deus para o quê? É que Deus vai te honrar. Aqui, está escrito isso e outra, rapaz. A pior coisa que usam a Bíblia para poder o quê? Pega a Bíblia e distorce a própria palavra de Deus. Para poder ter ali pessoas para seguir, né? Para ter visibilidade, atrair pessoas, mas usa e o quê? Mas lê, mas o quê? Explica ao contrário, para que as pessoas que venham ser atraídas por eles. Então o que é isso? Isso é Jesus falou dos nossos profetas, e é isso que eles fazem. Usa a palavra, né? Usa ali o contexto, aí de repente tem até um versículo, né, que vai falar sobre a repreensão, mas ele o quê? Ele nele aquilo, ali ele para. Na igreja, entenda uma coisa, não podemos o quê? Não podemos se o quê? Se enganar.
Não podemos ouvir, não podemos nem perder tempo de alguém que fala tanta coisa, que determina, que profetiza que isso vai acontecer. Não, mas não vai repreender, não vai exortar, não perca tempo. Em vez de perder tempo, né? O quê? Pegue a Bíblia e leia. Comece a ler um livro, né? Não, eu vou ler aqui Mateus, é bem melhor. 20, meia hora, vai para onde? Para a Bíblia. É muito bem melhor, vai ser muito bem edificante. Ok? Igreja, infelizmente. Eu vou dizer, bem-aventurado pessoas que hoje não tem muito acesso ao celular, né? Porque hoje virou uma febre, né? Hoje, misericórdia, a pessoa se ligar até para fazer alguma coisa, comida, a pessoa tem que estar no celular mexendo, tudo, né? Então, sinceramente, isso é bom, mas também isso é uma praga. Mas a pessoa que não tem costume, vício, bem-aventurado. É bom, claro que é bom. Tem muita coisa boa, aprende muita coisa boa, mas também tem muita coisa. E o diabo tem usado o quê? Isso para o quê? Contaminar, corromper as pessoas. Pessoas lá fora, pessoas que são ímpias, pessoas que são cristãs, que buscam a Deus. Então o diabo tem usado também essa ferramenta com toda a força. Então, igreja, não podemos o quê? Não podemos se enganar, se iludir, né? Com palavras que de repente vêm nos colocar lá em cima. Igreja, eu sempre falei e volto a repetir. Se você vê, né? Se nós vemos a verdade nessa geração atual, sabe? De repente, aí o salão grande que tem 1000 cadeiras, essa aí 1000 cadeiras cheia de gente, você pode dar certeza que não está pregando o evangelho como vai ser pregado. Não está pregando o evangelho do Senhor, o quê? Do Senhor Jesus. Porque as pessoas não querem. Não. As pessoas, como o apóstolo diz, as pessoas vão fazer o quê? Vão à verdade, fazer coceira do ouvido. Então as pessoas vão o quê? Vão se rodear de quem? Vão se rodear de falsos mestres, que vão o quê? Contar fábula, mentira, história. As pessoas vão o quê? Vão acreditar. Igreja, meia coisa é estar em um lugar, ouvir alguém que só prega a palavra, ou não é ficar inventando história, não. História para depois. O quê? No momento da mensagem, é a mensagem. Você já pensou? Nós estamos aqui no culto aqui, e eu contando história do meu passado, que aconteceu, e você pega de tempo, vai edificar em quê? Quando o testemunho edifique, muito bem, mas se for história, a pessoa vai passar o tempo. Não tem graça nenhuma. Mas o quê? Não podemos se enganar o que está ouvindo, o que adivinhos, o que nem a sonhadores, né? Que sonham segundo o vosso coração, porque falsamente vos profetiza eles em meu nome, e o que? Nos enviei, diz quem diz, o Senhor Deus não enviou, mas as pessoas têm coragem de dizer que enviou, né? Vamos falar, né? Deus me enviou, mentira. Então, cada um vai o quê? Vai pagar a conta diante de Deus, né? Diante do Senhor Jesus, no julgamento final. Que sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. E que nós possamos não somente ouvir a tua palavra, mas sim sendo lá praticante daquilo que ela fala, porque é poderosa para salvar a vossa alma, Pai. E que não podemos dar ouvido, não podemos se enganar, não podemos ser enganados, porque o Senhor Jesus disse que iriam tentar enganar até os eleitos, meu Pai, nos últimos dias. Que os falsos profetas, usados pelo próprio mal, pelo próprio diabo, iriam tentar, meu Pai, tentarem enganar os eleitos, os salvos. Então, se nós somos salvos, meu Pai, não vamos ser enganados, não vamos dar ouvidos àquilo que vem nos agradar, não, porque isso não é o teu evangelho. O teu evangelho é que nos confronta, é que nos repreende, nos exorta, que isso nós possamos ter alegria de ouvir ou ler a tua palavra, Pai. Então, muito obrigado por tudo, por Senhor falar conosco essa manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória. Amém.